parte operacional mesmo, pré-mediação, que poucas pessoas acho que exploram essa parte, acho que é bastante importante. Que é onde o mediador primeiro conversa com a pessoa que teve a iniciativa de procurar a mediação e com ela constrói como vai ser feito o convite para outra parte. O que a gente tem visto bastante é um certo desafio você trazer o outro para a mesa, às vezes tem um pouco de desconfiança, por que aquele mediador foi escolhido, por que a outra parte iniciou aquela mediação. Até o que toma a iniciativa tem muito cuidado para não parecer fraco, né? Algumas pessoas acham que é fraqueza chamar para uma negociação, quando na verdade isso é um grande sentimento de que as partes podem assumir as rédeas do seu conflito, tomar e conseguir fazer o seu acordo em conjunto, de forma autônoma, voluntária, com boa fé. Eu acho bacana se abordar essa parte, porque poucas pessoas realmente falam dessa parte operacional, né, de como vai acontecer a mediação, né? A pré-mediação propriamente dita é aquela primeira fase da mediação inicial, onde o mediador vai explicar o trabalho dele, mas até chegar nesse ponto dele explicar o trabalho dele, tem todo esse trabalho dos bastidores, da coxia, que é como a gente organiza o acontecimento da pré-mediação, né? Um primeiro momento de maior proximidade entre as pessoas, porque já passaram até por essas etapas, né? Essas ações todas que são bem trabalhosas, mas que já chegaram possivelmente a uma conclusão de estarem ali no momento de ouvir o que significa aquele espaço, o que eles vão fazer ali. Isso se chamaria então da pré-mediação propriamente dita. E para que serviria a pré-mediação? Para a gente, eu vejo assim, dois grandes objetivos, né? Identificar o que as pessoas têm de questão, né? Oferecer informações sobre todo o processo de mediação. Porque eles precisam escolher se é um recurso adequado para aquilo que eles querem tratar, porque pode ser que não seja, né? A partir daí, as pessoas vão poder identificar, né? Quando você começa a falar que o mediador ele é um facilitador de comunicação, né? Que ele não vai decidir, que ele não vai sugerir, que ele apenas vai facilitar a comunicação entre as pessoas, para que elas próprias construam uma solução que seja adequada para elas, ao longo dessas explicações todas que o mediador vai fazendo, isso é uma oportunidade para que as pessoas avaliem se realmente aquele instrumento, aquela ferramenta é adequada para aquela questão delas, porque pode ser, como a Vânia falou, que não seja. Né? E aí, Úrsula, tem uma série de informações que precisam ser passadas, né? Sim. Porque nas instituições públicas a gente já tem, o mais comum ter a pré-mediação e já emendar na mediação propriamente dita, na medida em que as partes, né, envolvidas aceitem, porque tem que dar o seu ok, aderir à mediação, né? E assim, como é que começa esse procedimento de mediação? Começa com um acolhimento, né? Quer dizer, a pré-mediação, ainda na pré-mediação que você não conhece as pessoas e você as acolhe e começa a se apresentar, né? Então a apresentação se dá do mediador, do comediador, se houver, geralmente tem, e as próprias pessoas envolvidas são as partes. Falar sobre esse trabalho de mediação e co-mediação, ele pode ser para uma dupla interdisciplinar, né? Pode ser um advogado e um psicólogo, por exemplo, quando a gente estiver diante de um conflito familiar, né? E aí a gente entra também nos outros aspectos, um deles é da confidencialidade, né? Nós, mediadores, estamos regidos por um código de ética, que tudo o que for falado na mediação precisa ficar ali, né? Isso não poderá ser ventilado para fora, e isso traz uma tranquilidade, que a gente costuma dizer, que as pessoas podem se colocar sem o risco e o receio de que aquilo possa vazar, digamos, por um eventual processo judicial depois. Eu acho essa questão da reunião privada uma das características mais marcantes assim, da mediação.
Porque muitas pessoas perguntam, eu tentei negociar direto com aquela pessoa, a negociação direta não funcionou, por que a mediação vai funcionar? Um dos pontos é justamente esse, o mediador ele consegue fazer essas reuniões privadas e nas reuniões privadas descobrir determinados interesses ou mesmo que aquela parte abra algumas informações que ela tem um pouco de preocupação de abrir para outra, mas aí o mediador escutando de um lado e de outro consegue aproximar, consegue fazer as perguntas corretas durante a reunião conjunta também. Então acho que é onde ele consegue quebrar algumas emoções, trazer as pessoas para um lado mais racional, porque a verdade quando você está envolvida num conflito você toma algumas decisões irracionais. Sim. Qual seria o grande diferencial entre a negociação e a mediação? Então acho que um deles é esse, as reuniões privadas, onde você pode dar um coach de negociação, trazer as pessoas para entenderem melhor como buscar seus interesses. O maior desafio nessa etapa do mediador é ele provocar no outro a vontade e a abertura de refletir sobre o que o outro está trazendo, né? Ao invés de ficar pensando na argumentação, mas realmente desenvolver uma escuta empática, né? Uma escuta, né? De verdadeiramente ouvir e refletir sobre o que aquela pessoa está trazendo. E as perguntas são muito importantes, né? Porque as partes estão muito preocupadas em descobrir culpados e quando a gente consegue transformar essa culpa em preocupações, né? Esses sentimentos em questões, então nós vamos junto com os mediandos identificando quais são esses temas, né? E num conflito, né, quando essas pessoas chegam para a mediação, elas estão muito nas suas posições e no que cada uma acha que é certo e que vai ganhar do outro. E muitas vezes tem um convite para que esse mediador faça ali uma aliança, né? Então, esse trabalho do mediador de auxiliar a identificar as necessidades e os interesses, né, por trás das posições, quais são os valores importantes, né? Acho que vai fazer uma grande diferença, né? Sair dessa história do problema para ampliar essas histórias. E o final do relato das histórias é poder estar com essa pauta para ser co-construída no sentido de oferecer para os mediandos e para que eles falem, não, isso é legal. E a gente auxilia com os temas objetivos e subjetivos, né? Que a gente chama da pauta objetiva e pauta subjetiva, e aí vamos, né, negociar aí por onde que a gente vai caminhar. Então, né, acho que é uma parte assim, muito importante, onde, né, os mediandos começam a estar podendo ampliar, refletir, pensar alternativas para passar justamente para a parte de pensar as alternativas para as soluções a partir da pauta. Então, acho que a gente conseguiu falar dar uma pincelada aí bem bacana do que é o procedimento da mediação, né? E acho importante, né, que o processo não é necessariamente cada fase, cada etapa separada da outra, né? Então é muito dinâmico, né? Muitas vezes a gente está no discurso de abertura, mas as partes estão querendo ávidas por falar. E então cada caso é um caso e essa questão da singularidade é muito importante, né? E também de todas as ferramentas que são utilizadas, né? Que às vezes isso também, né, vai ser diferente em função dessas etapas. Acho que é importante frisar que é um procedimento que se adequa às partes, e não as partes se adequam, né, ao procedimento.